Eu tenho a nossa mesa, que é basicamente uma mesa sobre corporalidades dissidentes, a importância da representatividade na cena, a importância de nós mulheres falarmos do mundo que nós vemos, como nós vemos. Nós somos representadas durante muitos séculos em cena por homens. Tudo que nós conhecemos e pensamos em arte, a gente nunca pensa muitas vezes no gênero do autor, da importância do gênero feminino estar escrevendo sobre ele, não somente para nós, sobre a nossa identidade, mas para as futuras gerações. E da importância de preservar a perspectiva crítica das mulheres nas artes cênicas, isso não ser diminuído, não ser perdido. Então essa é a principal chamada para a nossa mesa. Eu vou falar um pouquinho só o que é o festival, aqui para quem está nos vendo. Solos Férteis nasceu em Brasília em 2010, como o nome propõe, para a evidente diversidade artística de mulheres no teatro florescer em meio ao cerrado, assim como para lembrar que ainda há muito a ser feito pelas mulheres do planeta e por todas as ideias e pessoas que foram silenciadas, desprovidas de dignidade e liberdade de ser e contribuir com a vida. Então, para mim, essa mesa é a que mais representa os solos férteis. Eu caminhei muito, 4 edições, para poder ter o privilégio de estar do lado dessas mulheres incríveis aqui. Então, eu queria convidá-las, cada uma, para falar sobre o seu processo criativo, como as move. Senhorita, porque você estava na entrevista, temos mais não conhecido aqui. Temos a Dani aqui, você estava lá na entrevista, eu apertada aqui, temos a Dani. Então, vamos falar sobre processos criativos nesse sentido. Então, vou convidar aqui para começar Maria Léo. Já? Já. Tá bom. Prazer, gente. Eu sou a Maria Léo Araruna. Sou uma artista trans, travesti. Antes de ontem apresentei meu espetáculo Transmitologia. É um espetáculo que eu escrevi em 2019. Ele é dirigido por uma grande amiga minha, que também é uma mulher trans, negra, travesti, Kika Sena. E, enfim, é um espetáculo em que um processo de construção, para mim, foi tentar exacerbar ao máximo tudo que é dito sobre nós, pessoas trans, principalmente nós, mulheres trans e travestis. Então, o lugar do grotesco, o lugar da feiura, o lugar do sexualizado, o lugar da violência, o lugar do maldito, o lugar do demonizado, eu queria pegar tudo isso e extrapolar, elevar ao máximo para o caldo que sair, cair em vocês, transbordar na plateia. E daí produzir dúvidas, questionamentos. E nesse processo criativo desse texto, eu tentei buscar algum nível de crueldade, de crueza, e porque tentar contar alguns dos meus segredos ali, fingindo que é só uma mera atuação, mas tentar alfinetar todo mundo, homens, mulheres, inclusive as pessoas trans também, e tentar também não me levar a sério em nenhuma medida, porque eu acho que talvez essa seja a melhor saída, tentar falar de coisas sérias sorrindo e achando graça de tudo, porque a minha visão do que eu entendo por gênero é uma grande ficção de coisas, são ficcionalizações, são construções históricas datadas que vêm se modificando no decorrer do tempo, mas que apesar de serem ficções, apesar de serem narrativas que grudam no corpo, que grudam na pele, elas produzem violências, elas produzem morte, elas produzem perda, elas produzem dor e elas produzem também criatividade. E para construir Transmitologia, eu tentei alcançar 3 níveis de produção narrativa, que seria o nível histórico, o nível do cotidiano e o nível afetivo. O nível histórico seria aquilo que veio tudo antes da gente chegar aqui, tudo que foi nos dado pra gente, que foi construído historicamente por um processo de colonização,
de destruição de culturas, de povos, de comunidades negras, indígenas, de destruição de corporeidades que foram colonizadas porque elas não cabiam na visão europeia do colonizador sobre o que deveria ser um homem, o que deveria ser uma mulher, sobre quais práticas sexuais deveriam ser realizadas, de acordo com aquela visão de mundo do norte global. E então, pegar tudo isso, pegar esse pano de fundo para construir essa peça, esse pano de fundo em que a gente chegou aqui e a gente só teve que receber, né? A gente nasce e a gente tem que receber todas essas noções do que um corpo pode ser, né? Do que uma mulher pode ser, do que um homem pode ser. E no nível cotidiano tá um lugar mais autobiográfico meu, que é do meu cotidiano enquanto esse corpo que vive pelo mundo e tenta acessar a cidade, acessar os espaços de saúde, de educação, de família, de afeto, e as barreiras que vão ocasionando e como eu tenho que modificar o meu corpo, quais escolhas eu tenho que fazer com o meu corpo para acessar esses espaços. Então, o que eu tenho que deixar no meu corpo, o que eu tenho em deixar no meu corpo e o que às vezes eu preciso abdicar também, né, nesse processo de transição que nunca termina. E o último nível é o nível do afeto, o nível mais dentro, mais invisível, mas que é o nível da mudança, que eu acredito que é o nível da mudança, assim, que é o nível em que a gente pode pensar o afeto não só como um sentimento, mas também como uma prática ética de existência no mundo. E isso eu pego de uma autora que eu gosto muito, que é a Bell Hooks, uma feminista negra norte-americana, que fala que o amor não é só um sentimento, ele é uma prática de escuta, de atenção, de reconhecimento do outro e de acolhimento do outro. É uma prática constante, uma feitura, uma artesania. E, enfim, esse é o último nível que eu tento trazer também na minha peça. E aí, então, eu vou andando e a peça se passa nesse processo de pós-apocalipse, né, em que a gente está, e eu acredito que a gente está nesse processo apocalíptico, a gente já chegou nele, está ficando cada vez mais difícil de viver, seja em termos ambientais, seja em termos geopolíticos. E então a peça vai desde falar do Bolsonaro, falar de deputados transfóbicos, a falar das minhas amizades trans, a falar da piada que é esse corpo e do que vocês veem, do que a gente pensa, né, quando a gente fala sobre homem, sobre mulher, quais são as primeiras imagens que vêm na nossa cabeça, quais são a cor desses corpos que vêm na nossa cabeça e o que significa pra gente pensar o que é uma criatura trans, né? O que é uma pessoa trans. Como a gente delimita esse corpo, como a gente secciona esse corpo quando a gente pensa sobre pessoas trans. O que realmente importa quando a gente fala sobre isso. Enfim, e por fim, eu só queria dizer também que a importância de construir essa peça junto com uma mulher trans que tem níveis de experiências diferentes do meu, e que me deu a possibilidade profissional de ser extremamente criativa, de falar todas as besteiras, de não ter medo, de permitir essa crueza, essa crueldade, de dizer tudo mesmo, aquilo que me dói e que dói nos outros, e depois a gente seleciona o que cabe, o que não cabe, e também me deu a possibilidade de falar, de ser verdadeira comigo, de falar isso funciona, isso não funciona, isso não cabe, isso deixa num subtexto, isso não se coloca à vista. Então, tenho muito a agradecer aqui a Cassena por essa oportunidade, por essa amizade que só foi crescendo junto com essa peça. Ao Sonoplasta também, a Arnold Gullis, que faz um trabalho incrível lá na Quintas também com a luz, que proporciona esse ambiente apocalíptico da peça. A peça são vários fragmentos. E a importância da gente sempre lutar pelo nosso corpo estar ali contando as nossas histórias. Muitas vezes a gente vê filmes, vê peças de teatro, ainda isso acontece constantemente, de pessoas cisgênero, né, pessoas que não são trans, interpretarem personagens trans, contarem as nossas histórias. Muitas vezes tem atores que vão em presídios, que vão nos espaços de prostituição, pegam as nossas histórias e eles interpretam, sendo pessoas cisgênero.
como se nós fôssemos fantasias, como se nós fôssemos uma máscara que é possível colocar. Então, eu acho que só quero deixar isso no final, assim, de ser uma luta coletiva mesmo, da gente pautar a importância de colocarmos pessoas trans no nosso corpo, das nossas ambiguidades que a gente carrega nesse corpo, da nossa androginia que a gente carrega no nosso corpo, dessas pontas soltas, dessas pegadas ancestrais nossas de travestis que já foram, que estão no nosso corpo também, da importância desse corpo ali em cena, de como esse corpo simplesmente traduz tantos passados, tantas memórias, e que é importante a gente criar esse senso de responsabilidade coletiva, de quando a gente quiser construir essas histórias trans, a gente buscar como nós vamos falar disso de uma forma responsável e junto de pessoas trans. Senhorita Daniela, eu gostaria aqui, né, já falei, começando pelas duas artistas que estão em cena, depois a gente vai com as minhas convidadas, falar um pouco do seu processo criativo. A gente tem que controlar um pouquinho o nosso tempo aqui, a gente se empolga, mas enfim, é injusto, né, por conta da vontade que eu tenho de ouvi-los todas. Você falar um pouco do seu processo e a sua motivação para isso. Boa tarde. Lotus nasce em 2016, quando eu estava residindo na cidade que tem a maior população de mulheres e mulheres negras, né, e pessoas pretas, que é Salvador. E aí esse processo do nascimento acontece de uma maneira muito natural. Eu criei um espetáculo muito rápido. E às vezes eu contava para as pessoas, especialmente, né, para as pessoas de teatro, diretores, dramaturgos, as pessoas até se assustavam. E na verdade eu fui me dando conta que esse processo, né, saiu tão rápido porque eu falo de um lugar, e aí citando aqui nossa digníssima Conceição Evaristo, que é de um lugar de escrevivência, né? Então, na realidade, foi um grande parto, claro, né, que ao longo desses 7 anos essa peça foi crescendo, mas o grosso dele, aquilo que eu quis trazer, né, foi um vlupt, assim, né? Porque eu já caminhava com muitas questões, perguntas, né, pontos sobre hipersexualização desse corpo da mulher preta e sobre a solidão da mulher, né? E aí eu falo solidão para além de um lugar afetivo, porque quando a gente fala solidão, às vezes as pessoas levam só para um lugar de não ter namorado, não ter casado, né? E é uma solidão que, por exemplo, eu experimentei dentro da universidade, quando eu fui fazer meu mestrado, né? É uma solidão, como diz um amigo meu, né, do Movimento Negro do Rio, nós somos cantinho de festa, né? A primeira vez que eu ouvi essa expressão, eu era bem jovem, assim, estava começando a entrar na militância, eu custei para entender o que era ser cantinho de festa, né? Então eu fui cantinho de festa, né, na adolescência, na juventude, que sempre ter as paqueras, né? Você fica lá naquele cantinho, na invisibilidade. Inclusive falei sobre isso, vai estrear um filme no Rio de Janeiro em outubro, que é o Corpos Invisíveis, que eu fiz parte, justamente falando desse lugar tão invisível. Então, primeiro trazer esse ponto para vocês, que é de um lugar do que eu já vivia, e aí eu vou me dando conta que era, na verdade, o que eu, minha mãe, minha avó vivia, né? Do que eu cresci vendo e observando essas mulheres sozinhas. Eu venho de uma família matriarcal, né? Então também faz muita diferença nesse sentido. Eu não tive referências de homens, né? Eu nunca tive eu cresci na favela do Suzana, em Belo Horizonte, um lugar onde eu sempre cito, que é onde eu me fiz virar gente, como dizia minha avó. E nesse lugar, qualquer coisa que acontecesse, eu nunca tive a quem recorrer. Meu pai vai vir aqui, meu irmão vai vir aqui resolver, né? Então, as mulheres sempre precisaram fazer tudo, né? Dentro de uma família matriarcal, a gente experimenta muito esse lugar. E um lugar de ter que dar conta de um tudo, né? Porque a mulher preta é criada e forjada nesse lugar, né? Dado todo um contexto de escravidão e dessa diáspora. Então, Lotus, eu pari Lotus assim. E aí, na construção cênica, né, eu procuro experimentar e romper também com um lugar imposto de que eu não sei escrever, né, será que eu danço mesmo? Quando eu estreiei Lotus, eu tinha um outro corpo.
eu tinha 40 quilos a mais, eu estava num grau de obesidade, também olhando para esse corpo. E eu sempre tive para mim que eu vou fazer o que eu quiser fazer com o corpo que eu tiver, em que ponto que for. Então, como eu sempre gostei muito da dança, né, do teatro, e foram essas formações que eu fiz na minha vida, então toda a criação eu fui trazendo a partir da minha própria criação mesmo, né? Precisei acreditar nisso. Como dentro do mestrado, eu entro no mestrado na mesma época que eu estreio Lotus. Então eu escrevo meu mestrado é sobre ressignificação do corpo negro e feminino na cena. Então eu falo sobre performances femininas com recorte racial. E aí, precisar acreditar e confiar que você é um intelectual. A gente fala de um lugar diferente mesmo, que a universidade não acredita como científico, né? Que Conceição Evaristo demarca isso como um lugar de vivência, né? Então a dramaturgia que eu trago, né, foi uma ousadia muito grande para mim naquela época. Hoje não, passados 7 anos eu já escrevi mais, depois já experimento, né? Fiz um outro espetáculo de dança agora no Rio. Então, busco trazer para Lotus um lugar de protagonismo. Falei isso agora há pouco ali dentro, conversando com o Davi, né? Eu acho que define muito para mim o protagonismo. Quando Viola Davis recebe um prêmio e ela demarca e diz: a única coisa que me difere de uma atriz branca é oportunidade, né? Então, nós precisamos ter espaço, criar espaço. As pessoas que estão fazendo, que estão na academia, né, que está dentro dos museus, dos teatros, na política, a gente precisa considerar isso, né? A gente precisa se perguntar, e não para bater uma cota, né, mas porque essas pessoas precisam estar ali, né? A gente conversou sobre isso hoje na hora do almoço, né, Ju? Então, são lugares que a gente experimenta, né? Fui me reconhecendo muito na sua fala, né, a partir do meu lugar de especificidade, que Bell Hooks traz justamente isso, é um lugar de ação. Eu acho que quando ela fala do amor, né, que nunca é só um sentimento, sabe, esse lugar da ação que a gente precisa. E foi nessa ação, né, em Lotus, podendo me credibilizar. Eu sou idealizadora do Corpas e do Taculas, que são encontros de performances de mulheres negras, ocorridos no Rio e em Minas, respectivamente, né? Então, fomentar espaços em que a gente possa refletir sobre o que a gente está construindo. Quando eu comecei a escrever a minha dissertação, eu queria registrar as performances que essas mulheres pretas estavam fazendo. Porque mesmo tendo participado, por exemplo, de grupos de teatro negro, eu não me via ainda sendo representada, né? O meu irmão preto estava sendo protagonista. Eu ficava assim, cadê as minhas histórias? O que essas mulheres constroem, né? E aí eu fui fazendo toda uma pesquisa, né, que demandou um grande trabalho, assim, minha dissertação, inclusive, foi muito bem reconhecida por isso. Eu não achei que eu ia dar conta de um tamanho tão grande assim quanto em Lotus, porque eu acho que a gente fala tanto, né, hoje sobre as questões da diversidade, as questões de gênero e racial, e eu ainda sinto muito engessamento, né, muita necessidade de avançar, né? Então, assim, eu procurei em Lotus falar sobre protagonismo. Que dança é essa? Que esse corpo que eu tenho, né, com esse tamanho de quadril, que dança é possível para esse corpo? Esse corpo dança, né? Porque todos os corpos podem dançar, né? Eu posso escrever, eu posso cantar. Então, embora eu já tivesse uma base teatral, né, cênica, artística por formação, ainda assim eu não me sentia com propriedade. Então, um lugar de ousadia. Eu tenho certeza que muitas mulheres artistas que me assistiram ontem têm vontade de criar um solo. O que as impede de criar um solo? Né? Os lugares de engessamento de forma que que foi imposto e que às vezes a gente reafirma esse lugar. E aí é hora de romper com isso mesmo. Bom, dito isso, o que mais que eu posso trazer um pouco de Lotus? Sinto que Lotus é para poder falar dessa hipersexualização e dessa solidão extrema, né, que a mulher preta sempre esteve, esse lugar onde eu não posso passar na rua, eu não posso vestir uma roupa X porque minha bunda é grande, porque isso, porque aquilo. Então eu experimento desde os 13 anos de idade muito assédio, né? Então o Gilberto Freire, né, que é uma das referências, eu sou graduada em História,
E quem é da Humana sabe que Gilberto Freire é uma referência com um livro que foi um sucesso no Brasil durante muitos anos, no início do século XX, que é Branca para Casar, Morena para Fornicar e Negra para Trabalhar. Então a gente ainda vê isso. Quando passa uma mulher negra, e quando eu pergunto para as pessoas, o que você vê quando olha para uma mulher negra? Você não bate o olho numa mulher negra e imagina que ela é uma doutora. Não. Dentro da Unirio, e eu sou a primeira cotista da Unirio, eu gosto sempre de registrar isso, não a primeira pessoa que se autodeclarou negra no processo. Eu passei por um experimento onde eu entrei em empate com uma pessoa branca e, por ser cotista, a última vaga, a vaga que tinha, deveria ser minha. Como eu sempre fui muito atenta às questões de cotas, porque eu coordenei Educafro durante muitos anos, que é um pré-vestibular que trabalhou muito para que houvesse cotas, me liguei, não é assim, tá errado, Então eu sou a primeira cotista da Unirio e podendo demarcar lá dentro que o que eu estava construindo é uma pesquisa científica, Então, várias vezes na Unirio eu caminhava e alguns alunos me abordavam assim, tá faltando papel no banheiro, o banheiro X está fechado, Então, esse corpo aqui, é visto como invisível, ou é visto, é estereotipado, desde sempre. Óbvio, nós estamos no país do carnaval, que todo início de ano demarca um lugar, a hora que essa mulher aparece, é nua, é seminua, A gente vai para os blocos de rua, para os carnavais, existe uma peruca, chamada a nega maluca. Nós não vemos isso, em relação à mulher branca. Existe uma pesquisa da UFOP, inclusive, de uma mestra da Faculdade de Farmácia, onde ela faz uma pesquisa do quanto a indústria farmacêutica, o quanto ela vende as tintas que clarificam, que clareiam o cabelo, melhor dizendo. Então as pessoas querem se embranquecer o tempo todo. Aí no carnaval a gente tem a nega maluca. Então é por tudo isso, por todo esse contexto que eu crio o Lotus para poder ter protagonismo na cena. Eu queria dizer realmente o que meu corpo experimenta. Eu queria ousar e poder experimentar uma dramaturgia que tivesse de fato a ver comigo. Eu poderia ser uma dramaturgia de outra pessoa sem nenhum problema, mas eu precisava estar nesse lugar, E eu preciso estar em muitos outros lugares com essa arte. Acho que está sendo um pouco por aí. Dá um salto aqui, eu quero convidar a Sibeli para falar, que foi a pessoa que me motivou a essa mesa, por todo desse meu trabalho nesses últimos anos com ela, em que eu faço casting para a Sibeli, vendo a Sibeli escrevendo, me pedindo, eu quero atrizes negras, eu quero atrizes trans, Então, e a preocupação dela de encontrar a misoginia, de encontrar os preconceitos, de encontrar a homofobia, essa preocupação com o discurso. E quando a gente está fazendo filme, que está escrito no roteiro assim, toda e qualquer forma de assédio, de preconceito nesse filme não é aceitável. Então essa preocupação como uma diretora mulher que vem construindo a própria carreira dela, também enfrentou muitos preconceitos para estar onde ela está hoje, e eu queria convidar a Sibeli para falar um pouquinho de como ela se sente, que ela quiser falar nesse momento. Oi pessoal, oi todas, todos e todes. Eu estava notando que tem 7 mulheres aqui que eu já dirigi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 7. Teve alguém que levantou e foi embora, eu acho. E comigo 8. Isso me dá muito orgulho, Inclusive 3 protagonistas. A Adriana, você e Nayara. E é uma história, de muito tempo. E de buscar mesmo essas oportunidades para mim e para outras, Mas isso mudou. É muito importante assim dizer que nem sempre a gente teve o espaço, a liberdade, a possibilidade de ter mulheres em cena no volume que a gente queria ter,
não tinha esse espaço para contar as histórias das mulheres. Inclusive, tem muitas histórias minhas que eu me transformava em homem e invertia o papel. Inclusive, a própria que Nayara fez, né? O Arthur sou eu. O Arthur sou eu, a Miriam sou eu, quer dizer, podia estar contando ali uma história, né, de duas mulheres, mas na época em que eu pensei aquela história, que ela é mais antiga, ainda tinha muito essa busca por protagonistas masculinos. E a gente era muito contaminado com essa narrativa, né? Era sempre uma história de homens. Então, muitas vezes eu acabei, sem perceber, me adaptando e até contando minha própria história, colocando um homem como protagonista, né? E olha que coisa. Então, é muito importante a gente olhar para isso e entender que esse movimento que trouxe tanta liberdade, ele é muito recente, né? Teve todas essas ondas de feminismo, mas essa quarta onda do feminismo que olhou muito para o audiovisual, falando, né, da minha carreira, que é mais, que eu também fiz teatro e também sou atriz, mas eu estou há muito mais tempo sendo diretora de audiovisual. Então foi a partir de 2014 que a gente viu o Me Too trazer, abrir os olhos, né? Abrir os nossos próprios olhos. Né? Foi impressionante como a gente se transformou e continua se transformando cada vez mais. Mas isso é novo. Né? Com relação às pessoas pretas, já foi diferente, porque hoje eu sou uma mulher evangélica, mas eu fui do candomblé durante 20 anos. Então eu tinha as pessoas pretas muito presentes na minha vida e eram figuras de autoridade, né? Pai de santo, mãe de santo. Então isso estava muito em mim. Então a minha narrativa já trazia as pessoas pretas, né? Quem for olhar os meus filmes, eu tenho um filme que se chama Galinha Preta, que é um filme que os protagonistas são pretos, né? A Adriana faz parte desse filme, nós somos as duas brancas do filme. Então, já foi algo que eu consegui contribuir mesmo antes desse jogo virar, né? E hoje é uma felicidade muito grande ver que todo mundo está atento, né? E que é cobrado. E ainda bem. Então, ainda bem que hoje a gente tem a liberdade de fazer o que na verdade a gente sempre quis fazer. Com relação a pessoas queer também, né? Você vê que nessa minha última série eu quis ter, né, pessoas que saíam completamente do óbvio, pessoas que você não entendia, né? E que era muito legal ter na série, foi um sucesso absoluto, foi um salto. Então, pessoas que não são estereotipadamente bonitas, é o que eu mais estou buscando hoje em dia, né? Assim, nossa, que bom que a gente hoje pode sair desse estereótipo, porque isso era muito cansativo. Pessoas iguais, pessoas idênticas, sempre as mesmas pessoas. E hoje você tem o prazer e a felicidade de buscar o diverso, o diferente, né? Eu quero chamar atenção para algo que talvez eu e você, né? Nós sejamos as pessoas que representam aqui nessa mesa, que é a mulher 50 mais, 60 mais. A gente precisa falar dessa mulher também, porque como você falou muito de invisibilidade, toda mulher acaba por ser invisível. Ela vai chegar numa idade em que ela fica invisível. Então, esse debate eu não tenho visto muito por aí. E precisamos também trazer para o centro da nossa atenção a mulher que envelhece, a mulher que, como a gente já vê muito se falar nos Estados Unidos, né? Então, precisamos de papéis para mulheres mais velhas, precisamos que essas mulheres continuem trabalhando. Por que essas mulheres
param de trabalhar enquanto seus companheiros homens nunca param de trabalhar, né? Então acho que no Brasil a gente precisa também chamar atenção para isso, e eu tenho feito isso também. Você mesma, Lu, foi uma pessoa que teve um papel que muito se questionou, mas a Luciana não está velha para esse papel, que é uma mulher que engravidava. Não está. Poxa, se eu estou trazendo isso no meu discurso, por que eu não vou botar isso na prática e dizer que sim, uma mulher que tem 50 anos pode engravidar e ela pode fazer esse papel, né? Então, estou trazendo muito também essa defesa do etarismo, né? Contra o etarismo. E queria convidar a mesa aqui a pensar a mulher trans, a mulher negra, né? A mulher branca, mais junto do que separado. Porque a gente, enquanto gênero, às vezes a gente, gênero ou mulheridades, né? A gente se perde muito em não entender, às vezes, que que o lugar mais difícil pra gente é quando tem um homem mesmo nos rotulando, nos objetificando, nos desqualificando, nos mandando, e que a mulher muitas vezes ela abre todos os espaços para o homem, todos os espaços, né? Então, nessa nova lógica, eu convido mesmo que a gente se dê mais a mão, que a gente se dê a mão, enquanto mulheres, enquanto mulheridades, porque juntas nós somos mais fortes, e a gente tem ainda uma grande luta pela frente. Não tem nada garantido nem conquistado, e o tempo inteiro a gente está vendo como é fácil perder o pouco que se conseguiu. Acho que é mais ou menos o que eu tinha para dizer. Bem, agora eu quero convidar a Nayara, que também é outra motivação, me deu o título dessa mesa, né? Enfim, parte do discurso de convocatória, Maria me ajudou, né? Para eu não ser uma sonsa, eu não quero ser sonsa. E a Nay, que também é minha professora de muitas coisas, né? Com a sua generosidade e sua luta, que é extremamente importante, e inclusiva e amorosa. E eu queria convidar também, muito humorada. Então eu queria convidar um pouquinho para você falar desse momento que te aperta. Boa noite, meu nome é Nayara Lira, eu sou atriz, produtora cultural, cantora e também fiz um mestrado em teatralidades negras, né, brasileiras. Acho que esse é o lugar que eu quero mais falar sobre hoje, né. O nome do meu mestrado é A Raiva como Afeto, porque eu acho que foi um lugar que é o lugar que a gente é o mais fácil de buscar para mim, né, essa construção, só para falar de representatividade, para falar sobre o que é ser, e eu vou me sentir, né, muito contemplada pela sua fala, pela Maria Léo também, sobre como que é ser esse corpo dissidente, esse corpo que você chega num lugar ou numa situação e qualquer coisa que aconteça, primeiro você é uma mulher negra, depois você é intelectual, você é atriz, mas assim, muitas camadas depois, né? Primeiro você é a pessoa que, por que tá faltando papel higiênico no banheiro, né? Desculpa, né? Derrubei aqui um negócio. Então, nesse processo do mestrado, eu já estava há 3 anos fazendo um bacharelado em artes cênicas, e quando eu decidi entrar para o mestrado, eu descobri que eu nunca tinha ouvido falar, em 3 anos de bacharelado, sobre nenhuma das pessoas que são, assim, fundamentais, pedras fundamentais para as teatralidades negras brasileiras. Dentro da universidade, imagina fora, né? Imagina se eu ouvir falar de teatro negro, falar de representatividade, falar de pessoas negras fora da universidade, se eu que estava lá dentro estudando isso, não estava ouvindo falar, né? Aí eu fui buscar, falei, então, no Brasil, quem é que tem uma disciplina que seja obrigatória, falando sobre as nossas histórias, sobre as teatralidades negras brasileiras? E vai ter na UFBA, que começou não tem muito tempo, vai ter, sei lá, mais umas 3 ou 4, então assim, ninguém está falando sobre isso. Então, quando eu começo a estudar as teatralidades negras, eu começo a procurar acesso, né? A
falar sobre, a buscar uma maneira de ter acesso. Eu falei, cara, eu que estou aqui, que tenho 3 faculdades, que estou estudando isso, não sei, nunca ouvi dizer, nunca ouvi falar dessas pessoas, tipo, de Chocolat, que foi um grande pioneiro, famoso assim, entre muitas aspas, mas que teve um espetáculo que atingiu uma marca de 400 apresentações nos anos 20, sabe, no início do século 20. O nome do espetáculo dele era Tudo Preto. Ele começava o espetáculo, a primeira cena era um monte de gente preta batendo panela e dizendo: deixamos as patroas, artistas boas, vamos ser. A gente nunca ouviu falar disso. É extremamente atual, né? Essa coisa de bater a panela, deixamos as patroas, e a gente nunca ouviu falar. Eu ouvi falar dentro do mestrado. Então, no mestrado eu busquei essa ideia também de... Eu gosto de dizer que eu sou especialista em branquitudes, né? Sendo uma mulher negra única nos espaços que eu vivi, que eu vivo, eu sempre estou cercada de uma maioria de pessoas brancas. Então eu comecei a pensar como é que eu vou explicar para minha mãe, inclusive, né, que é uma mulher branca que tem muito pouca consciência racial, mas até hoje eu falo que minha mãe ela não sabe que ela casou com um homem negro e que ela tem 3 filhos negros, né? Então eu fico pensando, se a minha mãe, que está envolvida dentro de casa nesse contexto, não consegue perceber algumas coisas, como é que eu vou esperar que pessoas que não têm esse envolvimento, né, que elas vão entender? Então eu comecei a pensar, não, vamos buscar qual a necessidade de falar de um teatro negro. Então vamos fazer uma revisão histórica sobre o que representa esse corpo negro no Brasil. E como é que eu vou transmitir isso, né? Acesso. Como é que eu vou falar para os meus irmãos, para as minhas irmãs negras sobre isso que eu aprendi, sendo que na academia, uma maioria extrema, né, uma maioria branca, em qualquer academia do mundo, né, ouso dizer. E aí eu criei um quadro na internet que ele chama Branquices da Semana, tá no TikTok, tá no Instagram, que é uma tentativa de instagramar o meu mestrado, que é uma tentativa de pensar, poxa, que tipo de acesso que eu tenho hoje, né? O que a gente tem, onde é que a gente consegue colocar a nossa voz é na internet. E as redes sociais estão aí, as pessoas estão consumindo todo tipo de coisa, e aí eu penso, como é que eu vou botar essa minha raiva no Instagram? Quem é que vai consumir raiva? As pessoas não querem consumir raiva, as pessoas querem rir, né? As pessoas querem dar risadas. E aí isso é muito interessante porque foi muito o personagem da Viviane que eu fiz, a construção da Viviane que me levou para esse lugar. Porque quando eu estava pensando, como é que eu vou falar esse texto, que é um texto chato, uma mulher reclamando, engraçado, né? Que era a prerrogativa da Cibele. Não, eu quero engraçado. Mas como é que eu vou fazer isso? E aí, quando eu descobri... Faz muito bem. Mas foi uma busca ali, inclusive, do meu irmão, que é uma pessoa muito cínica. Ele consegue trabalhar essa coisa de falar de coisas sérias, de coisas pesadas, de uma maneira, né, com humor. E aí, quando eu pensei no Branquice, eu falei, cara, é a Viviane que vai ficar aqui, porque eu tenho que falar dessas coisas pesadas, dessas coisas tristes, mas, né, um sorriso, deixando mais leve, e não necessariamente deixando leve, mas trazendo um humor para conseguir alcançar a pessoa, né? Você começa a assistir ali qualquer coisa, aí tem alguém bravo reclamando, ninguém quer assistir reclamação, a gente já tem os nossos problemas da nossa própria vida, você vai escutar a reclamação dos outros. Então esse é um primeiro passo, eu ainda não consegui aprofundar muito ainda no Branquices, né? Que é inclusive um tema, um título, de certa forma polêmico, que divide o meu público. Quando as pessoas elas chegam e elas veem o quadro Branquices da Semana, as pessoas brancas ou elas falam, ok, eu quero saber sobre isso, porque eu tenho uma necessidade de me educar, de entender sobre isso, ou então já, mas e se fosse Pretices da Semana, não ia ser? Acho que assim... Se eu for contar quantas vezes esse comentário aconteceu, assim, deve ser o comentário que mais acontece nos meus, sei lá, 45 vídeos que eu já fiz. Mas se fosse Pretices da Semana. Já vi vários dos seus vídeos, exatamente isso. Acontece muito. E se fosse Pretices? Eu ia ser cancelado? Eu falei, ia mesmo. É sobre isso também. Então, o meu trabalho hoje em dia, esse trabalho da internet, né, tem sido muito sobre instagramar o meu mestrado, sobre falar daquelas coisas acadêmicas, pegar aquele texto duro, aquele texto cheio de referências, quebrar ele e falar, vamos colocar isso misturado com as notícias do Brasil, com as notícias do mundo, para ter atualizações, né? Então tem muita gente que vem no meu Instagram falar, eu venho aqui saber o que está acontecendo no mundo, venho aqui saber das notícias das revoluções, dos golpes revolucionários que estão tendo na África, por exemplo, cadê isso? Nas grandes mídias, cadê isso sendo colocado?
E eu queria falar só mais uma coisa sobre essa questão da representatividade mesmo, né? Portanto que a gente precisa ocupar esses espaços, os corpos negros, né? A atriz Whoopi Goldberg, ela deu uma entrevista, eu assisti uma entrevista dela uma vez, falando sobre como ela tinha 9 anos de idade e estava assistindo televisão e ela viu Jornada nas Estrelas, que tem a Uhura, né? Aquela Jornada das Estrelas original, que é uma atriz negra que ela trabalha na ponte, ela é uma das protagonistas ali, que foi, enfim, muito trabalho para conseguir colocá-la também lá do dono da série e tal. Mas ela fala que no momento que ela assistiu, que ela viu aquela mulher, ela saiu gritando e correndo pela casa e dizendo: mãe, vem todo mundo ver, tem uma mulher negra na televisão e ela não está brava. Então esse tipo de representatividade que a gente precisa também, né? Ano passado eu fui fazer um filme que eu era, e eu sempre, né, eu chego nos lugares e estou assim, cadê as pessoas negras? Cadê as pessoas trans? Cadê as pessoas com deficiência? Eu estou sempre contando. Fui fazer um filme e eu era a única atriz negra e isso assim, eu faço sempre. Pego lá, quando eu tenho acesso à lista, né, eu vou jogando todo mundo no Instagram, quero ver o cara crachá aqui. Só tem gente branca nesse rolê? E aí eu vi que a Maria Léo tava no filme. Aí eu falei, olha, ela é muito maravilhosa, vou ver qual é o personagem dela. Recepcionista sem nome. Né? E aí eu fiquei muito indignada com isso, falei, cara, só tem eu de mulher negra, tem uma mulher trans aqui, não tem uma pessoa com deficiência, são todos homens brancos, né, mulheres brancas ali caladas. Aí minha mãe perguntou, por que você está fazendo esse filme então? Eu falei, porque a minha personagem é muito maravilhosa. E a gente precisa dessa representatividade, mesmo que fosse única, né? Nesse caso, nossa, eu usei vestidos de 5 mil reais ali, vesti alta costura, né? Eu falei assim, isso pode ser que traga uma representatividade, que traga um sonho para uma menina negra que está assistindo toda essa branquitude nesse filme, que aí depois eu também fui saber. Eu falei, cara, o roteiro do filme é muito machista, tem muitos machismos, tem muitas questões aqui. E aí eu comecei a pensar, né, será que a Maria Léo gostaria de estar nesse filme com, né, com mais espaço para participar disso daqui, né? A gente precisa contar as nossas histórias, a gente precisa cada vez mais ocupar os espaços. E beleza, é ótimo, para mim foi muito maravilhoso poder estar naquele papel e poder ser uma mulher empoderada, ser uma mulher forte, né? Mas e quando é que a gente vai conseguir começar a contar mesmo as nossas histórias, que vão se abrir espaços não só para cotas, né? Mas para a gente poder contar as nossas histórias das nossas maneiras. Acho que é isso. Eu lembrei do tempo. Maravilhoso. Agora eu quero convidar a Matuza para falar, né, do seu processo e um pouco do que você está sentindo aqui, do que a gente está fazendo de Levantando Poeira. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, né? Também queria agradecer aqui a participação com pessoas tão incríveis. Bom, eu sou Ana Matuza, sou atriz, trabalho também com produção cultural. E a partir desse convite aqui que ela trouxe, eu vim elaborando assim, o que a gente podia destrinchar aqui juntas e falar, né? Então, eu faço esse trabalho como atriz dentro de um processo de formação que eu considero ele também transgressor dentro dos processos hegemônicos e normativos do que são normalmente processos de formação, que normalmente são universidades, espaços embranquecidos, espaços que estão localizados dentro de um centro de poder. E a minha formação, ela vem justamente a partir de um lugar de dissidência enquanto um corpo periférico ocupando espaços de poder e mapeando como que essa estrutura toda se mobiliza, né? Então, o meu trabalho de atriz vem a partir disso, mas, por incrível que pareça, eu queria fazer puxar aqui todo esse diálogo, na verdade, dentro do contexto de produção cultural, que eu tenho também realizado um trabalho como produtora cultural, como fomentadora, a partir de um olhar para as periferias, a partir para um olhar de descentralização da cultura, levando em consideração que todos os espaços, não todos, né, mas a grande maioria dos espaços em que a cultura se materializa, né, a cultura se produz, ainda está dentro de um lugar de centralidade muito grande. Então, eu queria dar esse viés agora para essa fala que eu vou trazer aqui. Muito obrigada
a colaboração que todas trouxeram, mas também faço esse trabalho como atriz, inclusive quarta-feira agora, eu e meu coletivo estaremos em cartaz lá na Plínio Marcos, no Teatro Plínio Marcos, no Ibero-Americano, um espetáculo lindíssimo, maravilhoso, que fala sobre fantasia e encantamento. São 6 mulheres em cena e um homem também. Um espetáculo que traz justamente também, dentro das inúmeras temáticas que a gente elabora e constrói no espetáculo, uma delas principalmente é a maternidade. Então fica aí o convite para quem tiver interesse em prestigiar, quarta-feira agora, às 20 horas, no Eixo Cultural Ibero-Americano, no Teatro Plínio Marcos. O nome do espetáculo é Umbigo do Infinito. É um espetáculo autoral do nosso coletivo que também tem como um dos seus eixos realizadores o projeto que eu sou diretora e idealizadora, junto com o parceiro Similião Aurélio, que chama Circuito Cultural. E o Circuito Cultural, nós elaboramos ele, começamos a construir justamente a partir de um processo de observação de como funciona o centro e de como funciona a estrutura artística a partir dentro dessa mobilização, na maioria das vezes normativa e também dentro do contexto centralizador da coisa, embranquecido e burguês, né? Então, a partir disso tudo, nós começamos a mobilizar uma estrutura de afetações, na verdade, né? Então, quando eu começo a falar sobre esse contexto de produção cultural, e que é basicamente o que eu gostaria de falar aqui, eu venho falar, na verdade, de uma observação muito... de uma ação e também de um questionamento de como que os corpos se mobilizam para produzir arte, para produzir cultura, né? Desde os fomentos de editais públicos, quanto também os trabalhos independentes que são realizados na cidade. Então, a partir disso, eu venho observando como que essas estruturas normativas, elas produzem comportamentos e situações violentas, principalmente para corpos não normativos. E quando eu falo corpos não normativos, eu estou inserindo não estou falando só como uma travesti aqui, mas também estou falando como uma travesti periférica, uma travesti que está buscando produzir arte e cultura dentro de um contexto não centralizado. Então, quando a gente começa a observar esses espaços, nós observamos que as pessoas que ocupam eles, no geral, são pessoas brancas e são pessoas que moram no plano piloto, são pessoas que têm o acesso ao fomento, têm acesso ao espaço de uma maneira muito mais fácil mesmo, de uma maneira muito mais confortável do que para pessoas que estão em um contexto descentralizado, que estão em um contexto à margem, né? Então, a partir disso que veio essa idealização desse nosso projeto, que é basicamente um projeto de poder fomentar oficinas, cursos, atrações, espetáculos. Inclusive, esse espetáculo que a gente está pela primeira vez trazendo para o plano piloto, também como uma forma de resistir dentro de um espaço onde, no geral, nossos corpos não produzem não produzem realmente arte nesses espaços, né? Então, a gente manutenciar isso através de um lugar, na verdade, de afeto. Então, afeto pensando corpos que se mobilizam a partir de uma situação de conforto. Porque muitas vezes quando a gente vai se mobilizar dentro de um espaço em que não pensaram numa estrutura confortável pra gente, você já chega no espaço puta, né? Você já chega no espaço cansada, você já chega no espaço já observando as pessoas com quem você está compartilhando e vendo que não estamos falando no mesmo lugar, por mais que às vezes estejamos falando entre mulheres, entre outras categorias de gênero e de raça também, né, de pessoas racializadas. Eu acho que essas histórias, elas são muito, por mais que elas são dissidentes, elas também são muito diferentes. E aí, dentro desse contexto, as violências, elas também são diferentes. Então, a partir de tudo isso, a gente está indo para o 2º ano ininterrupto de trabalho, onde nós viemos produzindo essas atividades pensando descentralização e afetividade. A partir desse lugar de a gente poder produzir atividades pensando em como que as pessoas vão vir, como que as pessoas vão chegar,
como que eu produzo o máximo de conforto para ela, para que justamente nós tenhamos o seu total potencial de criação, né? Para a gente poder falar de criação, para a gente poder falar de escrita, de texto, de teatro, de cinema, a partir desse lugar de que bom que você está aqui, a sua presença é muito importante para além de tudo o que a gente vai apresentar. Então, uma coisa que eu observo nessa trajetória é como isso, de alguma maneira, para mim, expressa muito e fala muito sobre mulheridade, né? Porque ao longo da minha trajetória eu também trabalhei, fui dirigida e gerida por muitos homens e, no geral, e eu digo, aqui a partir quando eu falo de mulheridade, eu estou falando de um lugar de mulheridade colocando a binariedade de lado mesmo, porque eu sou mulher, mas ainda assim eu sou uma travesti não binária. Então, essas raízes, né, esses fundamentos, eles vêm do patriarcado e da colonização mesmo, né, cisgênera e binária, e ela se estende a diversos corpos, né, dentro de um processo de formação normativo. Então, o que eu busco fazer dentro do meu processo, tanto criativo quanto do meu processo de produção cultural, é ir tirando essas amarras e essas situações violentas e deixando elas mais confortáveis, mais gostosas, mais divertidas de se estar. Isso tudo pensando logística de produção, pensando logística de apresentação, pensando logística de transporte. Por exemplo, eu gosto de dizer assim que eu nunca mobilizo um artista para estar em qualquer evento que eu faça, qualquer atração artística que eu vá levar, em qualquer contexto, e o nosso projeto, dentro de 2 anos, nós já conseguimos levar atividades e produzir atrações em mais de 8 cidades do Distrito Federal, todas elas periféricas. É a primeira vez que a gente vai trazer uma atividade com o plano piloto. E eu sempre penso assim, sabe, que eu nunca vou mobilizar um artista para produzir algo para um evento que eu faça, para alguma atividade cultural que eu vá realizar, e eu não vou pensar como ele vai chegar e como ele vai sair. E eu não vou pensar o que ele gosta de se alimentar, e o que ele faz assim, pensando realmente em contexto de potencialização dos trabalhos. Porque quando nós conseguimos produzir isso, trazendo pessoas que estão nas periferias, trazendo pessoas racializadas, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas gordas, pessoas trans, nós estamos de fato trazendo o protagonismo. Ao invés de falar sobre, nós estamos fazendo algo. Então, o meu trabalho basicamente é um foco nisso, assim, sabe? Um trabalho de ação que junta afetividade com redução de danos. Redução de danos levando em consideração todos esses contextos em que esses artistas estão inseridos. E aí, isso eu acredito que mobiliza outro lugar de criação artística, outro lugar de potência cultural, de formação de público, inclusive, da gente poder produzir isso e fazer com que as pessoas trans entendam que a arte e a cultura é um lugar para elas protagonizarem, tanto enquanto artistas, quanto enquanto espectadores, as pessoas pretas a mesma coisa, as pessoas que estão nas periferias as mesmas coisas. E nós já estou encerrando então. E nós já estamos falando de um contexto onde, quando a gente começa a olhar para a periferia, a gente está falando de um contexto extremamente escasso, não só de espaços culturais, mas de narrativas não hegemônicas. Então, o meu trabalho ele é basicamente focar nisso para que nós consigamos produzir espaços de mobilização cultural não normativas mesmo, não hegemônicas, não brancas. Então, como que eu consigo, antes de tudo, pensar uma equipe que ela não é majoritariamente branca, sabe? Como que eu, mesmo sendo uma mulher branca, eu vou produzir uma equipe que seja majoritariamente preta, não porque eu vou estar arrasando e estando no hype, não, mas porque essas pessoas, elas realmente fazem um trabalho incrível e elas são visibilizadas dentro desse contexto de protagonismo mesmo. Então, quando a gente
para encerrar, assim, quando eu ouço muitas palavras que ela tem ecoado bastante, né? Representação, representação, representação. Eu tenho gostado de ficar mais com as últimas letrinhas, que é a ação, sabe? Pra gente realmente pensar em produzir equipes que não sejam majoritariamente brancas, pessoas que não sejam majoritariamente do plano piloto, do centro burguês, pessoas que sejam trans. Então, assim, eu tenho uma equipe que eu coloco, sim, as minhas equipes, a maioria das pessoas são trans masculinos, são trans não binárias, são travestis, porque eu acredito que é desse jeito que a gente consegue mobilizar o nosso pensamento crítico para um lugar de emancipação do nosso povo, sabe? Principalmente quando a gente está falando de povo mesmo, né? De periferia, de povo, de Brasil, né? Então, é isso. Só agradecer mesmo pelo convite, pela escuta de todos e dizer isso, assim, na verdade, protagonizem, sabe, as pessoas trans, as pessoas pretas, as pessoas trans não binárias e principalmente a periferia, que eu acho que são os artistas, principalmente técnicos, muitos artistas são artistas periféricos e estão servindo o centro a todo momento, e esses espaços acabam normalmente sendo violentos em termos de mobilização de afeto mesmo, produzir conforto pra gente. Enfim, desculpa. Obrigada. Bom, isso aqui é maravilhoso, eu acho que eu vou ser obrigada depois a fazer um segundo encontro, porque eu estou realizando um desejo muito pessoal com essa mesa, totalmente pessoal, né? Ela nem está no projeto original, mas a oportunidade que eu tive, o pretexto do festival para fortalecer alianças, porque me senti menos sozinha. Essa é a real motivação de eu fazer um festival de solo, para não me sentir só. Lu, lembrando que vai estar gravado. Eu vou falar aqui. Bom, está gravado, nós vamos disponibilizar no YouTube. Antes de fechar, eu vou falar aqui um pouco, eu quero agradecer ao Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, FAC, que é o 4º ano que patrocina os Solos Férteis, né? Temos essa luta que a gente vai fazer para manter esse festival florescendo dessa maneira como ele vem acontecendo. Ao Sesc DF, nossa casa já há 3 edições. O Licenciatura em Dança do IFB, que acolheu as nossas oficinas gratuitas, onde nós tivemos mais de 70 inscritos, totalmente gratuitos, para desenvolver um pouco desse lugar importante da pedagogia, da qualificação, do aprimoramento desses jovens e dessas jovens que estavam interessados em trabalhar com essas maestras que eu trouxe de várias partes. A Caixa, Governo Federal, que há 3 edições também é nossa apoiadora para que esse festival aconteça, hoje lideradas com uma presidenta mulher e também com uma diretora mulher. Isso faz toda a diferença. Para mim é muito importante nesse projeto o espaço da mulher, né? Para mim a mulheridade tem tudo a ver. Esse é um festival focado no intuito de preservar a voz da mulher, dar espaço e protagonismo para a mulher, tanto as mulheres em cena, como as mulheres na equipe, como as mulheres na direção. Esse projeto nasceu, originalmente ele vem lá do País de Gales, eu fui lá beber na fonte desses projetos que tem em 50 países, há 30 anos, Madalena Prost, e tentei personalizar segundo as minhas necessidades nessa capital extremamente machista. Criei um festival porque eu e as minhas amigas diretoras não conseguimos colocar nossos espetáculos em nenhum festival, em lugar nenhum, não conseguimos estar nunca numa mesa de fala, não conseguimos nunca ser pedagogas e sempre estávamos à margem, né? Na faculdade eu criei pseudônimo masculino para conseguir teste. Enfim, eu nunca sofri uma violência muito evidente racial, mas eu sofri violência de gênero, violência de classe toda a minha vida. Então, nesse momento, eu penso num lugar que não é somente um lugar para a raiva, é um lugar para o afeto, é um lugar para o que é diferente, singular e intransferível, e também para o que é plural e que nos une, né? O que nos une é mais forte do que o que nos separa. E não é um lugar, obviamente é um lugar contra a misoginia, mas também não é um lugar misândropo. Faz parte da minha estrutura dentro do Solos Férteis, um lugar de inclusão. Então os homens são convidados a participar, a se reverem, a discutirem seus papéis, a compreenderem que a toxicidade ela é invisível, o privilégio é invisível para quem tem, né?
E eu quero terminar essa mesa falando que uma das maiores vitórias do patriarcado foi colocar mulheres contra mulheres. E para mim, uma das vitórias desse lugar de mulheridades é justamente não botar os homens contra os homens, mas criar uma força-tarefa em que a gente não vai fazer mais o serviço sujo de umas contra as outras. Né? Esse é um lugar que é muito importante de nos fortalecer. Eu estou interessada no lugar de inspiração. Então não é o meu legado, a raiva não é o meu legado, o legado é a esperança. Eu sou recheada de esperança, eu sou recheada de amor, de empatia, tenho empatia até pelos homens, mas não sou burra. Então eu tenho empatia, mas eles precisam fazer o trabalho deles. E eu não vou fazer o trabalho por eles, nenhuma dessas mulheres aqui. Mas é muito importante compreender a representatividade dessa mesa, o que essa mesa está falando. Então eu convido todo mundo a depois ouvir com calma e acompanhar o trabalho desses artistas aqui presentes e acompanhar o final desse festival de mulheres, porque apesar de estar falando de solo, há uma grande equipe de causa por detrás. Nós temos um festival com um valor muito pequeno, que tem um look muito bonito, porque todo mundo que está nesse festival, das convidadas, as participantes, a equipe, acha importante fazer. Acha importante criar essa vitrine e esse encontro de nutrição e de suporte mútuo para as mulheres, para que nós possamos oferecer e ofertar nossa contribuição à vida, porque se tem um lugar em que é importante hoje para que o mundo possa sofrer algum tipo de interferência, é a arte. Nenhum campo do conhecimento oferece nada mais potente do que a arte para fazer uma pessoa que já decidiu o que é verdade, que não está disposta a pensar em nada diferente do que ela já pensa, que ela possa sofrer um pouquinho de arranhão nesse status quo, nessa blindagem. O único lugar que oferece isso é o fator artístico. No fator artístico, uma pessoa que está lá blindada no seu ódio, no seu medo, nas suas fobias todas, talvez ela sinta um tipo de arrepio na alma de como ela quer passar por seus tempos, se vale a pena realmente toda essa exclusão, todo esse fechamento, toda essa violência. Então eu queria fazer um festival que fizesse até a morte sentir saudade do seu jardim. Então eu estou encerrando aqui a mesa, quero agradecer a presença de todas, de todos, né, de todos aqui e pedir para vocês olharem a programação. Nós temos agora às 19 horas, estamos correndo no teatro. Nós temos um espetáculo, dois espetáculos de São Paulo e Rio aqui, né? E temos amanhã, encerrando o festival, inclusive com a Dinha, com a Senhora P, que é o meu highlight, minha grande convidada especial, uma obra, enfim, perturbadoramente inspiradora, né? E também temos a Tereza amanhã encerrando com Carangueja, também na Caixa. Então, convido todos a assistirem, porque nós só conhecemos uma mulher artista de verdade, na sua pedagogia, na sua fala e principalmente no seu processo criativo. Obrigada.